A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar um assunto especialmente importante para as irmãs, para as mulheres, mas que também é de suma importância para o conhecimento dos homens. Hoje eu quero falar sobre o véu, o cobrir da cabeça da mulher. Será que é realmente necessário que a mulher cubra a cabeça? Isso tem fundamento bíblico? Como eu sempre digo, os vídeos aqui no canal não são feitos com base na doutrina de nenhuma igreja e com base no que eu acho. Eu acho que a mulher. Não, eu nunca digo o que eu acho, mas eu sempre faço tudo com base bíblica. Como eu sempre digo, com base nos textos sagrados. Ah, o texto base de hoje é 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo escreve essa carta aos Coríntios e ele cita esse assunto, cobrir da cabeça. Algumas igrejas no Brasil usam o véu na cabeça, ou a maioria não usa, né? Não instrui as irmãs a cobrir a cabeça com um véu ou com um manto. E os que cobrem a cabeça, as congregações que fazem as mulheres cobrir a cabeça, interpretam esse texto que Paulo escreveu como Paulo estivera mandando as mulheres cobrirem a cabeça. E as igrejas que não cobrem a cabeça, elas interpretam este texto dizendo que a cobertura que Paulo cita, ele está falando do próprio cabelo da mulher. Então vamos analisar esse texto friamente, com imparcialidade. Amém? 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, aos Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 4 em diante. Está escrito assim: Todo homem que ora ou profetiza com uma coisa sobre a cabeça, com alguma coisa sobre a cabeça, envergonha a cabeça. E a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, envergonha sua cabeça. Não há diferença entre ela e a mulher que raspa a cabeça. Eu quero vir até aqui por enquanto, a gente ainda vai continuar lendo o texto, mas a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que Paulo faz um paralelo entre a mulher que não cobre a cabeça e a que raspa a cabeça. São dois casos diferentes que ele cita. Veja que não é o mesmo caso. Vou ler de novo. A partir do verso 5. E a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta envergonha sua cabeça. Não há diferença entre ela, a mulher que não cobre a cabeça, e a mulher que raspa a cabeça, o segundo caso. Então, só por esse versículo já dá para entender que Paulo fala: olha, a mulher que não cobre a cabeça, que não bota uma cobertura na cabeça, é semelhante à mulher que não raspa a que raspa a cabeça. Então, a mulher que não cobre a cabeça é semelhante à que raspa. Já dá para perceber que ele não está falando de cabelo. Porque, por exemplo, se a mulher tiver um cabelo muito grande, mas ainda assim não cobrir a cabeça, ela é semelhante àquela que raspa a cabeça, aquela que é careca. Mas vamos continuar o texto. Não há diferença entre ela e a mulher que raspa a cabeça. Se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo raspado, então que ela ponha o véu. O apóstolo Paulo fala assim: se a mulher não estiver coberta com o véu, com a cobertura, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Que ela tenha o cabelo também cortado curto, ou seja, se a mulher não quer usar véu, que ela corte o cabelo curto. Ou seja, já dá pra ver aí também que ele não está falando sobre cabelo, porque a mulher pode não usar véu e ter o cabelo grande.
Mas ele fala, se você não quer usar véu, então corte o cabelo de forma curta. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto, se a mulher não quiser ter o cabelo curto, ou tê-lo raspado, então que ela ponha o véu. Paulo não fala assim, se ela não quer ter o cabelo curto, então que ela deixe crescer, então que ela deixe ele ficar grande. Não, ele não fala isso, ele fala que ela ponha o véu, que ela pegue a cobertura e ponha sobre seu cabelo para não tê-lo cortado. Então, vamos continuar o texto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo raspado, então que ela ponha o véu. Pois o homem não deve ter o cabelo coberto por ser imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Escuta bem o próximo versículo, o versículo 10 agora. A razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça, ele não está falando da mulher ter cabelo grande. Ele não está falando assim, a razão pela qual a mulher ter que deixar o cabelo crescer grande, ele não fala isso. Ele fala a razão pela qual a mulher deve cobrir o cabelo, a cabeça, independente se tiver cabelo grande, curto, cacheado, enfim. A razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça tem ligação com o fato de ela estar sob a autoridade dos anjos. No entanto, em união com o Senhor, a mulher não é independente. Não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois da mesma forma que a mulher foi criada do homem, também o homem nasce agora da mulher. No entanto, todas as coisas procedem de Deus. Decidam por si mesmo. É adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Paulo fala aqui nesse versículo 13. Analisem por si mesmo. Julguem por si mesmos. É decente que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Veja que ele não fala do cabelo, não está citando o cabelo aqui. Ele não está falando. Irmãos, olhem, analisem isso aqui. É certo a mulher orar diante de Deus com o cabelo curto? Ele não fala, ele não cita cabelo. Até porque a gente sabe que tem irmãs que o cabelo não cresce tanto. Até porque a gente sabe que tem irmãs que o cabelo não cresce tanto. E a lei do Senhor serve para todas as pessoas, independente de raça, cor ou gênero, enfim. Então, a pessoa, por exemplo, que tem um cabelo cacheado, por aqui, ela provavelmente não vai ter um véu porque ela tem o cabelo curto de certa forma. Não faz sentido, irmãos. Porque quando Paulo, quando Jesus ou quando João fala alguma coisa, essa coisa ela pode ser aplicada a qualquer tipo de pessoa. Se Jesus fala não seja mal, essa coisa pode ser aplicada independente da cor, do gênero, do idioma, enfim, o evangelho não tem barreiras. E interpretar esse texto aqui, que eu ainda não terminei de ler, eu vou continuar lendo, mas eu estou dando essa explicação. Interpretar esse texto aqui como uma forma condicional é algo totalmente sem fundamento, até porque Paulo cita o cabelo no começo e depois ele começa a falar de cobertura. A única coisa que Paulo faz quando vai citar o cabelo é ele fala assim: quem não quiser cobrir a cabeça, que raspe o cabelo. Mas se você não gosta de ter cabelo raspado ou curto demais, então cubra-se. É a mesma coisa que ele está falando. Olha, quem não quiser se acidentar, usa cinto de segurança. Mas já que você não quer usar o cinto, então assuma o risco. É basicamente isso que ele está falando. É um exemplo. Ele vai citar o cabelo uma vez só, quer dizer isso. Quem não quiser usar o véu, que raspe o cabelo também. Porque o véu é um símbolo da mulher estar sobre a autoridade dos anjos.
E a mulher que não cobre a cabeça envergonha a própria cabeça. Ele está dizendo isso. Ele sempre fala de cobertura da cabeça, não de cabelo. Ele fala de cabelo uma vez só, mas sempre falando de cobertura, do véu, cobertura e véu. Ele sempre só fala isso, cobertura e véu. Continuando o texto. Decidam por si mesmo, é adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Não lhes ensina a própria natureza das coisas que o homem com cabelo crescido degrada a si mesmo. A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. E é nesse versículo aqui que a grande parte das confusões acontecem, porque eles falam, o cabelo então é a cobertura. Não. Veja o que Paulo diz nesse versículo. O 14, né? Versículo 14 do Coríntios 11. Não lhes ensina a própria natureza das coisas que o homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo? Ele está falando, a natureza está dando um exemplo do que vocês têm que fazer. O homem não se cubra com um véu. A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido, melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Ele está falando aqui, a natureza está dando um exemplo para vocês, a natureza do corpo, a anatomia, a ciência do corpo está dando um exemplo para vocês. A mulher tem que usar o cabelo, a mulher tem que cobrir o cabelo. O cabelo da mulher dá o exemplo do véu. Já o cabelo do homem, se ele deixar crescer, degrada ele mesmo, porque ele perde a personalidade dele. Ele perde o natural da coisa. Porque é natural que você olhe para uma pessoa que tenha cabelo curto e algo em seu interior associe aquilo à masculinidade. Então, continuando para o último versículo desse vídeo, que é o 16. Entretanto, se alguém quiser debater a respeito disso, permanece o fato de não termos esse costume, nem as comunidades messiânicas de Deus. Paulo fala nesse último versículo, olha, se gerar confusão sobre isso, se isso gera confusão, isso é porque a gente não tem costume de usar véu. Ele se coloca no lugar da gente hoje em dia, porque aqui no Brasil a gente não tem realmente costume. Lá em Israel se usa muito, lá na Arábia usa-se muito. Mas aqui e na Grécia, por exemplo, ali na Europa, por onde Paulo fazia suas viagens, não se tinha o costume de usar véu também, creio eu. Eu creio eu, né? Não sei se em toda a Europa é assim, mas em grande parte da Europa não se tem o costume de usar-se véu. Aí Paulo está falando, se isso gerar debate, se isso gerar confusão, é pelo fato de a gente não ter o costume de usar-se véu. Mas é necessário. Aí entra uma questão que gera também muito sufoco, muita confusão, que é... Então Paulo disse isso em questão cultural. Por exemplo, se aqui no Brasil a gente não tem a cultura de usar o véu, a gente não deve usar o véu então? Não. Porque Paulo está falando, culturalmente isso pode gerar confusão, mas é necessário. O véu é um símbolo de que a mulher está sob a autoridade dos anjos. E para finalizar, eu quero ler outro versículo para completar que a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia não dependem de cultura ou de raça ou de gênero. Tudo que está escrito aqui é para ser aplicado independentemente da cultura do lugar. Por exemplo, eu vou evangelizar uma tribo indígena. E lá eles têm o costume de adultério, por exemplo. De que adulterar é um símbolo de honra. Mas se eu pegar o evangelho e apresentar para ele, eu não posso modificar o evangelho por causa da cultura. O evangelho diz não adultere, então eu vou ter que pregar isso e ele vai ter que aceitar ou recusar o evangelho. É assim que tem que ser. Então se Paulo está dizendo,
mulheres, cubram-se com véu, é independente de cultura. Porque isso é importante. O símbolo espiritual é muito forte, a autoridade dos anjos. Pensem nisso. Agora, para finalizar, para sempre o que eu digo é com base bíblica, então eu quero deixar com base bíblica aqui o que eu estou dizendo, que é independente de cultura. Vejam comigo em Êxodos 12:49. Capítulo 12:49. O mesmo ensino aplica-se de maneira idêntica ao natural e ao estrangeiro que vive entre vocês. Então, se Paulo disse isso para os gregos, para o povo de Coríntios, se ele disse isso para os gregos, se ele disse isso para o povo de Israel, o mesmo ensino, tudo que está escrito nesse livro que a gente conhece como Bíblia, que é a palavra do Senhor, tudo que está escrito aqui, o mesmo ensino, serve para o natural de Israel, para o estrangeiro de Israel, para o natural do Brasil, para o estrangeiro do Brasil. Todos esses ensinamentos que estão contidos nesse livro sagrado, nesse texto sagrado, dado a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai e pelo Espírito Santo, é independente de lugar. Serve para o estrangeiro, a mesma lei serve para o estrangeiro e para o natural da terra. Fiquem na paz, irmãos.